A gente vê muito disso, Léo, eu costumo dizer assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tem gente que quer ter razão. Prefere até dormir triste, dizer, porra, o Bahia tomou cedo, mas eu avisei, eu não disse que o time era ruim, eu não disse que ia perder, que não sei o quê. Velho, tipo assim, né? Você quer que eu te diga por que eu comecei a acompanhar o time quando estava na presidência do conselho? Eu comecei a acompanhar porque eu tinha essa visão de torcedor de que os caras não estavam nem aí, sabe? Quando perdiam um jogo. Então eu falei, velho, eu quero saber o que acontece nesse vestiário. Eu quero saber se porque um dos... Cobrança, como exatamente, é no pós-jogo. Eu quero ver como é a cobrança. Me conte, porque o bastidor só tem de triunfo. Eu ia perguntar agora. Não, o bastidor tem de triunfo, né? É publicado em vídeo. Mas eu posso dizer a você que eu entendo por que não publica o bastidor de uma derrota. É porque realmente é um clima horrível, todo mundo cabisbaixo, as pessoas se cobrando. E eu fiquei, por um lado, assim, satisfeito em ver isso. Porque eu achava, e eu comecei a frequentar, e recebi até algumas críticas, às vezes, o que você tem a ver presidente do conselho indo para jogo? Era justamente por isso. Porque, na época, né, o Conselho Deliberativo, ele se envolvia com o futebol. Ele fazia essa cobrança, essa fiscalização. Então, a gente precisava saber, por exemplo, se está tendo corpo mole. E o que eu pude ver é que, pelo menos, o que eu acompanhei é que os dirigentes, os jogadores, chegavam de um jeito no jogo. Quando ganhava o jogo, rapaz, o retorno era fantástico, maravilhoso, a animação, todo mundo brincando. E quando perdia, irmão, era um clima horrível, clima péssimo, clima de sabe, todo mundo, cada um no seu celular ali, todo mundo quieto, não tinha pizza, né? Então isso para mim, enquanto torcedor, foi bom viver esse lado e perceber que não é da forma que a gente pensa. Não tinha nenhum, claro, sem citar nomes, a gente não precisa estar falando disso. Parecia desinteressado, ok, perdeu, tanto faz, ganhou, tanto faz. Assim, pra você olhar e dizer assim, pô, perder pra esse maluco, tanto faz, a cara é a mesma. Então, pra mim, existiam jogadores que sentiam mais, aparentavam mais, tá? E outros, mas assim, não, até porque o ambiente que eu vivi, mesmo que o cara tivesse pouco se lixando, ele não tinha espaço para demonstrar que estava pouco se lixando. Então vou dar um exemplo aqui. Danilo Fernandes. Danilo Fernandes é um cara que eu admiro, assim, demais, mano. Demais. E não é porque ele está num momento bom, não. Danilo Fernandes, quando ele teve aquela lesão, que depois ele voltou, estava fazendo um jogo maravilhoso e lesionou no jogo. Contra o Fluminense no Maracanã. Velho, eu senti aquela lesão de Danilo como se fosse um amigo, um irmão, um cara muito próximo. Porque Danilo é um cara que vive o Bahia de uma forma, assim, como eu nunca vi nenhum outro jogador. Eu conheci vários jogadores, certo? Eu consegui conquistar amizade, relacionamento com vários, mas Danilo é fora da curva. Danilo E você tá falando de Danilo, é engraçado, porque Danilo foi do treino aberto, o cara que a gente entrevistou lá em Manchester, né? E falando da temporada, qual seria a expectativa e tal. E ele tinha rejeitado propostas, uma delas do Sport, né? Pra jogar a Série B e tal. E ele preferiu ficar no Bahia. E coincidentemente, ele fala com a gente antes da temporada começar e ele é o goleiro do último jogo da temporada. No dia até eu queria falar com o Danilo, só que eu acho que ele já tinha ido embora ou saiu logo pra comemorar com a galera lá em cima. A gente tava na coletiva de 100, foi simultâneo. Na que ele passou, não foi? Foi simultâneo. Porque eu não consegui ouvir o Danilo, eu queria ouvir o Danilo, porque, tipo, tem umas coisas, Léo, que a gente não explica, mas que acontece, né? Tipo, eu não vou dizer cair no colo, porque é como o Rogério falou nos bastidores, ele trabalha. Exato. Ele estava preparado para o momento. Para aquele dia. Para aquele dia, né? De tipo, Adriel não tem cabeça, Marcos tá machucado, é você. Porque, irmão, o bom profissional, né, o cara que veste a camisa, que abraça, o diferencial é justamente esse. Porque teoricamente não, na prática, Danilo era o terceiro goleiro. Então, ele poderia dizer assim, bicho, eu não vou entrar para jogar. E se ele tivesse essa mentalidade a temporada inteira, ele não ia estar preparado para treinar fazer... desmotivado. Exatamente. Né? E Danilo, assim, uma coisa realmente que me deixa muito feliz com a renovação dele agora. E eu realmente quero muito que Danilo, no final de 2025, se ele resolver parar, que ele fique no Bahia. É um cara que precisa ficar no Bahia. Porque, de fato, o Bahia merece um jogador, um cara como ele. E o que eu quero dizer para você em relação a Danilo é que, após a lesão dele, como eu disse, eu acompanhava os jogos, as viagens, os jogos aqui, fora. Danilo ia para praticamente
todos os jogos do Bahia, ficava na arquibancada. Então eu assistia aos jogos com o Danilo. Ele lesionado, ele fazia preparação física, fazia recuperação e acompanhava o time em todos os jogos e conversava com a galera no vestiário e motivava. Então, assim, realmente é desse tipo de jogador que a gente precisa. Eu considero como se fosse o jogador raiz de antigamente, que é aquele jogador que é identificado com o clube, que não estava ali só por grana. E no começo até caiu mal o momento, né, da fala de Dado, quando o Dado disse que ele tem voz ativa no vestiário e o torcedor queria a mudança do goleiro, porque o Teixeira tinha pego 2 pênaltis um ano antes na Copa do Nordeste e tal, e Dado banca, né, o Danilo um ano antes, não, acho que é no mesmo ano, acho que é 2021, mesmo ano, né? E o Dado banca o Danilo, fala, não, ele tem voz ativa, experiência e tal, e caiu mal aquilo do voz ativa. Só que hoje a gente vê que mesmo nesse ponto que você citou de estar machucado, em momentos de bastidores, o Danilo ali no vestiário, descendo, indo lá falar com o grupo, passar mensagem de incentivo e tal, e na final a mesma coisa, na final que eu digo no último jogo contra o Atlético a mesma coisa, ele é ali ativo, dando aquele incentivo pra galera, tipo, bora lá, acredita e tal, de quem tá começando a quem tava praticamente terminando a carreira, como ele, como o Cicinho, que tem 35 anos, eu acho que daqui a alguns anos também o Cicinho deve estar anunciando que para, né? E o Danilo viveu isso, mas foi por parte da gente, da torcida, da imprensa e também da torcida, mal interpretado quando o Dado citou o que era o Danilo Fernandes naquele momento. Eu não posso dizer expressamente, mas o que eu acompanho o Bahia desde que, antes como torcedor sempre, e depois que eu me tornei presidente do conselho, eu pude acompanhar mais internamente, ter informações, né? Obviamente eu não posso dar essas informações. Depois que eu saí da presidência do conselho, eu continuo tendo contato, fiz amizades, enfim, com a turma, e estou sempre conversando, né? Então hoje eu tenho liberdade de falar algumas coisas que não é o presidente do conselho que está falando. Certo? É um torcedor, mas que o torcedor que tem... E Juninho Valora falou quase isso com a gente. Falou assim, ó, vamos marcar também, porque agora eu já aposentei mesmo, posso falar tudo. Sem filtro. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Hoje eu vejo algumas especulações de nome no Bahia, né? E mesmo sem ninguém ter me dito, deixar muito claro, ninguém chegou para mim e disse, não vai vir ou vai vir, certo? Hoje eu digo assim, para mim seria uma surpresa imensa Gabigol no Bahia, certo? Por quê? No primeiro momento me disseram, rapaz, não é o perfil do grupo, não. No primeiro momento, a princípio, lá no começo, quando citaram ele logo no começo na segunda janela, aí ali já me disseram, rapaz, eu tô dizendo isso com base no que eu conheço do grupo, e posso dizer também, né, que já conversei em outra oportunidade com pessoas de decisão e me disseram não vem. Você entendeu? Então, assim, aí nós percebemos a mudança de patamar do Bahia justamente quando o Bahia é utilizado como forma de especulação para valorizar uma negociação. Então, isso avisaram pra gente no início do ano. Vai ter muito nome que vai sair aí que não tem nada a ver. Mas sai muito nome, às vezes, por parte da imprensa e por parte de pessoas querendo like, né, querendo engajamento, mas o empresário também querendo valorizar o atleta dele. Mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes, isso é mais velho do que tudo no futebol. É o empresário largar a notícia mentirosa para o cara da imprensa, de boa fé, soltar. E isso valorizar o atleta dele. Isso é mais velho e eu vi muito isso. O que eu estou dizendo é outra coisa. Hoje você está vendo um jogador do nível de Gabigol, certo? Ele dizendo... Quando ele diz, ainda que ele diga assim, exemplificando, e fala o nome do Bahia, é porque a realidade hoje é que o Bahia está num patamar... Hoje é vitrine, realmente. Exatamente. Né? Hoje todo time de futebol, certo, que está interessado em um jogador, existe um medo de que o Bahia queira entrar na negociação, por conta do poder financeiro que o Bahia tem. Só que isso tem dois lados. E eu já observei isso antes, e eu vou dizer, por exemplo, em relação a Juba, certo? Em relação a Juba, a negociação de Juba foi uma grande demonstração de seriedade e de responsabilidade financeira do Grupo City, e mais do que isso, uma resposta para o mercado, dizer assim, olha, não vá de vez, não vá querendo explorar, porque aqui
A palavra é assim, ó, vamos fazer o negócio, vamos, não vamos, você quer subir, depois não queira descer. Pronto, foi o que aconteceu com o Sport. E agora também a do Cuiabá com o Pita. Exatamente. Então, uma galera ainda vai aprender, uma parte do mercado já está aprendendo, que não dá para jogar para cima, certo? E usar o Bahia e depois dizer assim, não, vou voltar aqui para a proposta que o cara me fez antes, porque pode ser que aquela proposta ali não chegue. Eu gostei, Léo, quando a Gabriele postou essa do Pita, eu gostei da frase que ela finaliza, que ela bota, o Bahia dá as negociações como encerradas. Eu falei, velho, é isso que falta muitas vezes, que ficar, não, eu pago 18, eu quero 38, pago 19. Faz leilão. Não, meu irmão, eu tô oferecendo aqui 19 milhões por Pita. Aí o Cuiabá, eu quero 38. Não, obrigado, valeu, eu quero mais não. Acabou, e foi o que aconteceu, tipo, não quero mais. Não, irmão, fica aí com o seu jogador, venda para outro. É mais ou menos aquela história assim, ó, irmão, minha proposta é tanto, mas é para fechar agora, vai fechar, porque eu tô dando essa proposta agora. Se você não quiser fechar agora, depois eu não lhe garanto. Aí você vai falar assim, não, vamos ver depois. Aí vai ali, já tenho tanto do Bahia. E aí vai cobrir, o cara, rapaz, não cobriu. Aí você volta, eu disse para você que era naquela hora, agora não fecho mais. Então as pessoas vão aprender com o tempo que é assim. E não é nem desvalorizar, tipo, o Bahia não foi depois diminuir a proposta que foi, não, encerrou, irmão, acabou, não quero, já conversei o que tinha para conversar e pronto. Marinho, Marinho, Marinho Júnior.